Era uma tarde comum. O sol brilhava, mas Alice estava mergulhada em um silêncio inquieto. Ao lado de sua irmã, observava um livro ser folheado. As páginas passavam, repletas de palavras, mas sem figuras, sem diálogos, sem cor. Alice se perguntava: que sentido tem uma história que não pode ser vista? Que vida existe em linhas que não despertam a imaginação? Esse momento inicial, muitas vezes esquecido, é a chave para entender sua jornada. Alice não está apenas entediada como uma criança sem brinquedos. Ela carrega em si a inquietação que todos nós conhecemos, a sensação de que a vida, por vezes, se torna repetitiva demais. O cotidiano, com seus gestos automáticos, parece vazio. Alice nos lembra da pergunta silenciosa que tantas vezes evitamos: será que o que vivemos é suficiente? Ou existe algo além, esperando para ser descoberto? O tédio é, aqui, um convite. É a faísca que acende a busca pelo desconhecido. E então, o improvável acontece. Um coelho branco cruza o campo correndo. Ele não é apenas um coelho comum. Ele veste um colete, carrega um relógio e repete aflito: estou atrasado, estou atrasado. Para Alice, esse momento é irresistível. Mas o que realmente representa esse coelho? O coelho branco é o símbolo do tempo que não para. Ele é a personificação da ansiedade, da pressa, da vida moderna que nos arrasta como se sempre estivéssemos em falta. Quem nunca sentiu a mesma urgência? O relógio que nunca basta, os compromissos que se acumulam, a sensação de que sempre estamos atrasados para algo essencial. O coelho é, portanto, o chamado da vida. Ele surge como um convite para romper com a normalidade. Segui-lo é aceitar que o sentido talvez esteja além do que conhecemos. E Alice, sem hesitar, obedece ao instinto da curiosidade. Ela corre atrás dele, mesmo sem saber aonde vai dar. Quantas vezes nós também nos deparamos com um coelho branco, um impulso que nos leva a arriscar, a mudar, a atravessar fronteiras invisíveis? Talvez a coragem de Alice seja justamente essa: confiar no mistério. De repente, o coelho desaparece dentro de um buraco no chão. Alice, guiada pela coragem, ou pela imprudência, mergulha sem pensar duas vezes. E o que acontece é extraordinário. Ela não cai como quem despenca. Ela desliza, suavemente, por um túnel interminável. A queda parece não ter fim. Essa cena, tão surreal, é mais do que um momento mágico. É um mergulho simbólico. Alice está descendo dentro de si mesma, viajando para as profundezas do inconsciente. É como se cada um de nós, ao encarar nossos próprios mistérios, precisasse atravessar um túnel escuro, cheio de coisas que não entendemos, mas que nos pertencem. A queda de Alice é ao mesmo tempo assustadora e fascinante, porque toda transformação exige deixar o chão conhecido. Toda descoberta começa no instante em que aceitamos nos perder. Enquanto cai, Alice percebe que não está sozinha. O túnel está cheio de objetos que flutuam ao seu redor. Estantes com livros, quadros empoeirados, frascos coloridos, mapas dobrados, relógios antigos. Esses objetos não estão ali por acaso. Eles são símbolos da memória, fragmentos de tudo que ela já viveu. O relógio lembra a pressa do coelho branco e a tirania do tempo. O mapa sugere a eterna busca por direção. Os livros remetem ao tédio inicial, mas também ao poder da imaginação. Os frascos são o desejo, os venenos, as tentações que nos acompanham em qualquer jornada. Cada objeto é um pedaço da mente de Alice. É como se o túnel fosse um espelho de seu inconsciente, revelando os segredos guardados. E nós, ouvindo essa história, somos convidados a pensar: se caíssemos em nosso próprio buraco, que objetos encontraríamos flutuando ao nosso redor? Quais símbolos revelariam o peso da nossa vida, nossas escolhas,
nossos sonhos não realizados? Depois de um tempo que parece uma eternidade, a queda chega ao fim. Alice pousa suavemente no chão, como se o próprio mundo dos sonhos a tivesse acolhido. À sua frente, surge um corredor comprido, iluminado por portas pequenas, trancadas, misteriosas. O silêncio é quebrado apenas pelo eco distante do coelho branco, correndo apressado, sempre além de seu alcance. Alice percebe, então, que atravessou uma fronteira invisível. O País das Maravilhas se abre diante dela. Mas, o que é, afinal, esse lugar? Não se trata apenas de um mundo mágico, cheio de criaturas estranhas. O País das Maravilhas é o reflexo da mente humana, caótico, imprevisível, cheio de paradoxos. É a representação da imaginação sem limites, mas também da confusão que habita nosso interior. Ao atravessar para esse universo, Alice não encontra apenas aventuras, ela encontra a si mesma. Porque o País das Maravilhas não está fora, ele sempre esteve dentro dela, esperando o momento certo para despertar. Esse primeiro passo é o anúncio de sua jornada. Do tédio nasceu a busca, do coelho branco surgiu o chamado. A queda trouxe a descida para dentro de si mesma, e agora, diante das portas do desconhecido, Alice está prestes a iniciar a maior das aventuras, a de compreender quem realmente é. Assim, termina o primeiro ato da jornada de Alice. O início não é apenas o começo de uma história infantil, mas uma metáfora universal. O tédio que nos impulsiona, o chamado inesperado que nos obriga a sair do lugar, a queda que nos faz mergulhar em nossas profundezas, e o nascimento de um novo mundo, feito de maravilhas e perigos. Alice não está sozinha nessa travessia. Nós também carregamos nossos coelhos brancos, nossos túneis escuros e nossos corredores de portas fechadas. E como ela, nós também buscamos as chaves que nos revelarão quem realmente somos. Alice chega a um corredor repleto de portas. Pequenas, grandes, estreitas, largas, todas trancadas. Ela procura uma saída, mas o que encontra são limites. No centro do corredor, repousa uma pequena chave dourada, simples, quase esquecida, mas essencial. Aqui, o País das Maravilhas já começa a testar Alice, porque as portas não são apenas obstáculos físicos, elas representam os caminhos da vida. Quantas vezes nos deparamos com escolhas que parecem impossíveis de abrir? A chave é pequena demais para algumas portas, e as portas são grandes demais para Alice. Essa contradição mostra uma verdade profunda. Nem sempre estamos preparados para atravessar o que desejamos. Às vezes, o mundo é grande demais para o tamanho que temos. Outras vezes, somos nós que crescemos além do espaço permitido. As portas do País das Maravilhas nos lembram de nossas próprias escolhas. Cada uma delas é uma possibilidade, mas nem todas são acessíveis no momento em que desejamos. O segredo está em reconhecer que o caminho certo exige paciência, humildade e a chave adequada. No corredor, Alice encontra uma pequena garrafa com o rótulo "Beba-me". Ao lado, um bolo traz a inscrição "Coma-me". Ela obedece. Primeiro, bebe o líquido, e seu corpo começa a encolher, diminuindo até caber em espaços minúsculos. Depois, experimenta o bolo, e cresce além do normal, tão grande que mal consegue se mover. Essas transformações são mais do que mágicas, são metáforas da vida. Quantas vezes sentimos que somos pequenos demais diante dos desafios? Quantas vezes acreditamos que não temos força suficiente para o mundo? E em outros momentos, crescemos demais, inflados de orgulho, de ego, de ilusões, até nos tornarmos desajeitados, incapazes de caber no espaço que ocupamos. O "beba-me" e "coma-me" são um lembrete. A vida é feita de mudanças constantes. Nunca permanecemos do mesmo tamanho. O desafio está em encontrar o equilíbrio, em compreender que tanto a pequenez quanto a grandeza fazem parte da nossa jornada. Alice aprende que cada transformação traz uma lição: a vulnerabilidade de ser pequeno e a responsabilidade de ser grande.
Entre encolher e crescer, Alice experimenta a fragilidade e a força. Ela percebe que o tamanho não é apenas físico, é uma metáfora para a percepção que temos de nós mesmos. Ser pequeno demais diante da vida nos lembra a humildade, nos mostra que não controlamos tudo. Ser grande demais nos lembra os perigos do excesso, de achar que dominamos o mundo. Quantas vezes já nos sentimos fora de proporção? Quando enfrentamos um problema, podemos nos sentir minúsculos, incapazes de resolvê-lo. Quando conquistamos algo, podemos crescer além da conta, acreditando que nada nos atinge. Mas ambos os estados são temporários. Alice descobre que o equilíbrio não está em ser sempre grande ou sempre pequeno. Está em aprender a mudar. Está em aceitar que a vida é movimento constante e que a verdadeira sabedoria é saber se adaptar. A mudança de tamanho é a dança da existência, um ciclo de expansão e contração, de poder e vulnerabilidade. E assim como Alice, precisamos aprender a nos mover nesse vai e vem sem perder quem realmente somos. Depois de tantas mudanças, Alice se vê em um estado curioso. Ela chora. Suas lágrimas escorrem sem que perceba. Mas como cresceu demais, suas lágrimas não são pequenas gotas, são rios inteiros. Ela literalmente cria um mar de lágrimas e, ao encolher novamente, acaba se afogando no próprio choro. Essa cena pode parecer absurda, mas é um espelho da vida. Quantas vezes nos afogamos em nossas próprias emoções? Quantas vezes criamos um mar de dor, medo ou arrependimento do qual não conseguimos escapar? O mar de lágrimas é a materialização de nossas angústias. Ele nos mostra como as emoções, quando não compreendidas, podem nos aprisionar. Alice percebe que suas lágrimas, que pareciam inofensivas, se tornaram uma armadilha. É nesse momento que a história nos lembra: nossas emoções são poderosas. Elas podem nos curar, mas também nos sufocar. Cabe a nós aprender a nadar nesse mar, não negá-lo, não reprimi-lo, mas enfrentá-lo com coragem. Alice não luta contra o mar, ela simplesmente aprende a se mover dentro dele, até alcançar a próxima etapa de sua jornada. No mar de lágrimas, Alice não está sozinha. Criaturas estranhas aparecem, pássaros, ratos, patos, todos nadando ao seu lado. Eles falam, cada um com sua própria lógica, cada um tentando ensinar algo. Esses animais representam a diversidade de vozes que habitam nossa mente e nossa sociedade. Cada um tem uma opinião, um conselho, uma visão de mundo, mas nenhum deles detém a verdade absoluta. Quantas vezes nos sentimos cercados por vozes externas? A opinião dos outros, os conselhos da família, as regras sociais, as tradições que herdamos, todos tentando nos guiar. Mas no fim, estamos em um mar que nós mesmos criamos. Os animais são a confusão da vida. Eles falam, discutem, correm em círculos. Eles simbolizam a multiplicidade de ideias que encontramos no mundo moderno. Alice aprende que ouvir é importante, mas discernir é essencial, porque nem toda voz merece ser seguida. No mar das opiniões, é preciso escolher qual delas ressoa com a nossa própria essência. O encontro com os animais na lagoa é, portanto, o início da maturidade de Alice. É o momento em que ela percebe que o mundo está cheio de orientações, mas a verdadeira bússola precisa nascer dentro dela mesma. Essas foram as primeiras provas de Alice no País das Maravilhas. As portas que simbolizam escolhas, as garrafas e bolos que revelam nossas transformações, o crescimento e o encolhimento que nos ensinam sobre humildade e poder, o mar de lágrimas que nos mostra a força das emoções, e os animais que representam a pluralidade de vozes em nossa vida. O País das Maravilhas não é apenas um cenário mágico, ele é o reflexo da condição humana, e Alice, em cada passo,
nos ensina que as primeiras provas não são externas, são internas. São os dilemas da identidade, as mudanças de perspectiva, os mares de emoções que precisamos atravessar. Ao superar essas etapas, Alice se prepara para os próximos encontros, ainda mais surreais, ainda mais desafiadores, mas, sobretudo, mais reveladores sobre quem ela é e sobre quem nós somos. Após sobreviver ao mar de lágrimas, Alice encontra um grupo de animais. Todos estão encharcados, confusos e ansiosos para se secar. Mas ninguém tem uma ideia clara de como fazer isso. É então que surge a sugestão da famosa Corrida do Caucus, uma corrida sem linha de chegada, sem ponto de partida definido, sem regras coerentes. Todos começam a correr em círculos, girando em desordem, até que, exaustos, decidem que estão secos. Essa cena absurda é, na verdade, um retrato do mundo humano. Quantas vezes nos envolvemos em corridas que não levam a lugar algum? Corremos atrás de metas impostas, disputamos por reconhecimento, lutamos em sistemas que não oferecem sentido verdadeiro. O Caucus é a metáfora da sociedade moderna. Movimentos incessantes, agendas cheias, compromissos sem fim e, ao final, uma sensação de que nada realmente mudou. Alice observa essa correria com estranhamento, como se percebesse a ironia de viver em um mundo que gira em círculos. O ensinamento é claro: não basta correr, é preciso perguntar para onde estamos correndo. Caso contrário, estaremos apenas repetindo o absurdo do Caucus, exaustos, mas no mesmo lugar. Após a corrida, o coelho branco reaparece. Sempre aflito, sempre atrasado, sempre com medo de algo ou de alguém. O coelho, que parecia apenas um guia para Alice, mostra-se também como um prisioneiro. Ele corre não porque deseja, mas porque teme. Ele vive em constante ansiedade, como se sua vida fosse governada pelo relógio e pela autoridade invisível que o controla. O coelho branco é, assim, um espelho de nós mesmos. Quantos de nós não vivemos apavorados pela pressão do tempo, pelo medo de falhar, pela cobrança de alguém que exija mais do que podemos dar? Alice o segue, mas percebe que a pressa do coelho não o leva à liberdade. Pelo contrário, ele é escravo da própria urgência. E aqui está a reflexão. Será que não nos tornamos, em muitos momentos, iguais ao coelho branco? Presos em corridas intermináveis, sem tempo para parar, observar, refletir. O coelho branco corre, mas jamais chega. O coelho, desesperado, pede ajuda a Alice. Ela entra em sua casa, um espaço pequeno, delicado, onde tudo parece arrumado para uma rotina rígida. Mas algo inesperado acontece. Alice, ao provar um dos alimentos mágicos, cresce descontroladamente. Seu corpo se estica até ocupar todo o espaço da casa. Seus braços saem pelas janelas, suas pernas se prendem no telhado. A casa, antes aconchegante, torna-se uma prisão. Este episódio é um alerta. Quantas vezes nossos excessos nos aprisionam? Quando crescemos muito rápido, seja em ambição, em poder, em ego, acabamos esmagados pelo espaço que nos cerca. O que antes nos servia já não nos comporta mais. A casa do coelho nos mostra que o crescimento sem equilíbrio pode ser sufocante. Não basta expandir, é preciso expandir com consciência. Alice percebe que o crescimento descontrolado traz desconforto, solidão e vulnerabilidade. No fim, ela precisa encontrar uma forma de reduzir novamente o tamanho, lembrando que não existe crescimento verdadeiro sem limites que nos orientem. No caminho, Alice encontra uma criatura enigmática, a lagarta azul. Sentada sobre um cogumelo, fumando calmamente seu narguilé, a lagarta observa Alice com desdém. Sua primeira pergunta é direta e cortante: quem é você? Alice, confusa por tantas transformações, não sabe responder. Ora pequena, ora gigante, ora perdida, ora curiosa. Como definir quem é? A lagarta então torna-se símbolo da crise de identidade.
Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos a mesma questão. Quem somos, afinal? Somos o que sentimos? O que pensamos? O que os outros dizem que somos? Ou algo além de tudo isso? O narguilé que a lagarta fuma nos lembra a natureza ilusória das percepções. A fumaça turva o ar, criando formas que logo se desfazem, como a própria identidade em constante mudança. E o cogumelo em que ela repousa traz outro ensinamento. Um lado faz a Alice crescer, o outro a faz encolher. A mensagem é clara. Identidade é equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Saber quem somos exige aceitar nossas múltiplas versões, sem nos perder em nenhuma delas. A lagarta, antes de partir, indica a Alice o segredo do cogumelo. Um lado aumenta, o outro diminui. Alice percebe que agora carrega em suas mãos o poder de controlar seu tamanho. Não está mais à mercê do acaso. Ela pode decidir quando ser grande e quando ser pequena. O cogumelo mágico é um dos símbolos mais poderosos do País da Maravilha. Ele representa a capacidade de encontrar equilíbrio diante das mudanças. A vida, afinal, é feita de extremos. Há momentos em que precisamos crescer, enfrentar, impor nossa força. Mas há outros em que é necessário diminuir, ser humilde, observar em silêncio. O cogumelo nos ensina que maturidade é saber alternar entre grandeza e pequenez. É reconhecer que não precisamos ser sempre gigantes para sermos fortes, nem sempre pequenos para sermos delicados. Alice agora carrega consigo a sabedoria do equilíbrio, e com essa nova percepção, está pronta para continuar sua jornada por um mundo cada vez mais absurdo, mas também cada vez mais revelador. Nessa etapa da jornada, Alice descobriu que o absurdo é, na verdade, um espelho. A corrida do Cáucaso mostrou a ilusão da pressa sem propósito. O coelho branco revelou o peso da ansiedade constante. A casa apertada simbolizou o risco dos excessos. A lagarta trouxe o questionamento da identidade, e o cogumelo ofereceu o equilíbrio necessário para enfrentar as mudanças. O País da Maravilha parece loucura, mas em cada encontro nos fala sobre a vida. Nos lembra que até no caos existe ensinamento, que até no absurdo existe verdade. Alice avança, e nós avançamos com ela, porque no fundo, cada passo nessa jornada é também um passo dentro de nós mesmos. Poucos encontros são tão icônicos quanto o do chá maluco. Alice encontra a lebre de março, o chapeleiro maluco e o dormidongo reunidos em torno de uma mesa infinita, coberta de xícaras, pratos e bules. A princípio, parece apenas um chá excêntrico, mas, ao se aproximar, Alice descobre a impossibilidade. A mesa é comprida, mas nunca há lugar para ela. O chá está sempre servido, mas nunca é realmente bebido. É a experiência do tempo que nunca avança, do ritual que nunca se cumpre. Uma imagem perfeita da nossa própria vida, quando repetimos gestos, rotinas e palavras, sem que realmente signifiquem algo. O chá maluco nos revela a repetição vazia. É a representação da alienação cotidiana. Trabalhamos, comemos, dormimos e repetimos. Mas afinal, isso nos transforma? Ou apenas nos mantém presos a uma lógica que gira sobre si mesma? O Carroll ironiza a ideia de progresso linear. O chá nunca acaba, porque o tempo, ali, não flui. E se olharmos com cuidado, talvez a nossa sociedade também viva em um chá eterno, onde o movimento existe, mas o avanço é apenas ilusão. O chapeleiro maluco se apresenta como um ser que luta contra o próprio tempo. Ele revela a Alice que brigou com o tempo, e desde então, as horas ficaram congeladas para ele. São sempre 6 horas da tarde, sempre hora do chá. Essa confissão pode parecer cômica, mas esconde um abismo. Carroll nos mostra que quando rompemos com o tempo, entramos em uma prisão. O chapeleiro está condenado a repetir, condenado ao eterno retorno de uma cena trivial. Quantos de nós também brigamos com o tempo? Vivemos de forma ansiosa, como se estivéssemos atrasados,
ou nostálgicos, presos a um passado que não volta, e nesse conflito, o tempo deixa de ser fluxo e se torna prisão. O chapeleiro é louco porque não aceita a fluidez da vida. Ele quer congelar a existência, mas o tempo que não passa é tão insuportável quanto o tempo que voa. Essa dualidade é o dilema humano. Queremos segurar o presente, mas ele sempre escapa. Durante a conversa, Alice tenta compreender o que os personagens dizem, mas se depara com enigmas, perguntas sem respostas, frases quebradas, contradições. A cada diálogo, Carol desconstrói o sentido. O famoso enigma do chapeleiro, por que um corvo se parece com uma escrivaninha, nunca é respondido, e isso é o ponto central. Nem toda pergunta precisa de resposta, nem toda lógica precisa de conclusão. O jogo de palavras é o terreno onde a razão se desfaz. Alice percebe que no País das Maravilhas, o absurdo pode ser mais verdadeiro do que qualquer regra da realidade. O jogo de palavras no Chá Maluco antecipa discussões da filosofia moderna sobre a linguagem. Ludwig Wittgenstein, séculos depois, diria que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo. Carol parece intuir isso. Se a linguagem se quebra, o mundo também se desmonta. O nonsense não é apenas bobagem, é uma crítica ao modo como construímos significados. Alice, perdida nos diálogos sem sentido, experimenta o colapso da lógica, e nesse colapso, talvez exista a abertura para uma nova forma de ver o real. Enquanto Alice se irrita com as falas do chapeleiro e da lebre, nós, leitores e ouvintes, somos confrontados com um desafio. Conseguimos aceitar o absurdo sem a necessidade de explicá-lo? A mente humana tem sede de ordem, quer sempre que o mundo faça sentido, mas Carol nos mostra que há beleza no sem sentido, que há verdade no caos. O País das Maravilhas é o espelho daquilo que não podemos controlar e, portanto, daquilo que mais revela nossa humanidade. O filósofo Albert Camus dizia que a vida é essencialmente absurda. Procuramos razões, mas o universo permanece em silêncio. Diante disso, temos duas escolhas: ou nos desesperamos, ou aprendemos a viver com o absurdo. Alice aqui é iniciada nesse aprendizado. O Chá Maluco não é apenas engraçado, é o ritual de aceitação da incoerência da vida. No fim, Alice não aguenta. Irritada com os jogos sem lógica, ela decide ir embora. Esse gesto é simbólico. Nem sempre conseguimos suportar o absurdo. Mas a fuga de Alice também é uma metáfora do nosso desejo de voltar para a ordem. Quando a lógica se desfaz, buscamos refúgio naquilo que é conhecido, no que é confortável. Mas o País das Maravilhas não permite fuga definitiva. Logo, novos paradoxos a esperam. A travessia pelo Chá Maluco é uma das maiores lições de Alice. Ali, aprendemos que o tempo pode ser prisão, que a linguagem pode ser um labirinto e que a lógica pode se transformar em loucura. Lewis Carroll não está apenas contando uma história infantil. Ele nos convida a olhar para nossas próprias certezas e perceber que elas também são frágeis, muitas vezes arbitrárias. O absurdo é inevitável. A diferença está em como reagimos a ele. Com desespero, como Alice ao fugir da mesa, ou com aceitação, como o chapeleiro que, preso ao eterno chá, ainda sorri. No Chá Maluco, Alice não apenas se diverte, ela enfrenta o colapso da razão. E ao atravessar esse território, nós, junto com ela, aprendemos que o nonsense pode revelar mais sobre a condição humana do que qualquer manual de lógica. A vida, afinal, não precisa sempre fazer sentido para ser vivida. Alice chega finalmente diante da figura mais temida de todo o País das Maravilhas, a Rainha de Copas. Seu nome já revela sua contradição. A carta de copas remete ao coração, ao afeto, mas sua presença é o oposto: tirania, brutalidade, ira incontrolável. A cada instante, sua voz ecoa pela corte, sempre acompanhada de sua frase preferida: cortem-lhe a cabeça. Aqui, Carol nos apresenta não apenas uma personagem,
mas uma caricatura de todo poder autoritário. A rainha governa não pela justiça, mas pelo medo. E talvez essa seja uma das críticas mais profundas da obra. Muitas vezes, aqueles que parecem grandes só se sustentam porque alimentam a nossa obediência cega. O poder dela é frágil, mas ninguém ousa contestá-la. A corte da rainha não é feita de nobres de carne e osso, são cartas de baralho, planas, frágeis, sem profundidade. É como se Carol nos dissesse que a autoridade, por vezes, é apenas uma ilusão de papel, uma encenação que só se mantém porque todos fingem acreditar nela. Alice observa esse teatro absurdo e começa a perceber a fragilidade daquelas figuras. As cartas não têm vontade própria, são apenas peças que obedecem, mecanicamente, ordens sem questionamento. Quantas vezes também vivemos assim? Reproduzindo ordens, cumprindo regras que nem compreendemos, apenas para não desafiar o sistema que nos envolve? Em meio ao espetáculo de poder, ocorre o julgamento do valete de copas, acusado de roubar tortas. O crime é trivial, quase cômico. Mas o que Carol nos mostra aqui é muito mais sério. A farsa de uma justiça que não busca a verdade, mas apenas confirmar o desejo do governante. A acusação é vazia, as provas são absurdas, as testemunhas incoerentes. A própria lógica do tribunal é desmontada diante dos olhos de Alice. E nesse instante, a obra se transforma em uma crítica filosófica. O que é justiça, afinal? É um princípio universal ou apenas uma ferramenta moldada por aqueles que detêm o poder? Se a justiça é apenas encenação, não passamos todos a viver sobre o capricho dos que gritam mais alto? Mas no meio desse teatro de medo, surge algo inesperado. Alice começa a crescer. Literalmente, seu corpo se agiganta diante da corte, enquanto sua confiança floresce. O que significa esse crescimento? É a metáfora do despertar da consciência. Quando Alice compreende a fragilidade da rainha, quando percebe que toda aquela corte de cartas não tem substância real, ela se liberta do medo. Crescer é o símbolo da coragem de enfrentar a autoridade injusta. E aqui, Carol nos mostra o ponto mais revolucionário de sua narrativa. O poder só é real enquanto acreditamos nele. Quando despertamos para a consciência crítica, a tirania desmorona. Alice, agora maior, olha nos olhos da rainha e a desafia. E esse gesto, mais do que qualquer espada ou exército, é o que destrói a ilusão. A rainha de copas, incapaz de aceitar o desafio, grita ainda mais alto: "Cortem-lhe a cabeça!" Mas dessa vez, a ordem ecoa vazia. As cartas, antes obedientes, agora parecem perder a força. A autoridade, quando não é mais reconhecida, implode sobre si mesma. É nesse instante que o mundo de Alice começa a se desfazer. As cartas voam ao seu redor, como folhas soltas ao vento. A ameaça da rainha se revela como aquilo que sempre foi, um blefe, um teatro de papel. O medo desaparece e o país das maravilhas começa a ruir. No ápice do confronto, Alice desperta. Acorda no colo da irmã, de volta ao Campo Verde, onde tudo começou. Mas, embora o cenário seja o mesmo, ela não é mais a mesma. O País das Maravilhas não foi apenas um sonho infantil. Foi um espelho, um mergulho nas estruturas do poder, da lógica e da própria mente. Ao desafiar a rainha, Alice aprendeu que a autoridade não é absoluta. É frágil, sustentada pelo medo e pela obediência coletiva. E essa é a lição que ecoa muito além das páginas do livro. Nenhum poder é invencível quando o questionamento floresce. O retorno de Alice é o nosso retorno. Depois de encarar nossos próprios abismos, nossos medos e figuras de autoridade, despertamos para a vida com uma nova visão. Não é a realidade que mudou, somos nós que aprendemos a enxergar. O confronto com a Rainha de Copas
é na verdade confronto com todo o sistema que se sustenta pelo medo e pela aparência. Alice nos ensina que, diante da tirania, a verdadeira arma é a consciência desperta. Crescer não é apenas aumentar de tamanho, é aprender a enxergar o poder como ele é, uma construção humana, frágil e quebradiça. E assim, o País das Maravilhas se despede. Mas o que Alice viveu, todos nós podemos viver, quando temos coragem de abrir os olhos e enfrentar o que nos oprime. Alice reencontra o Coelho Branco. Ele continua apressado, ansioso, tropeçando nas próprias palavras. Mas agora, Alice o observa de outro jeito. Já não é apenas uma menina curiosa, mas alguém que aprendeu com cada experiência. O coelho, símbolo do tempo e da ansiedade humana, surge novamente para lembrá-la. A vida não espera. Cada passo a leva para mais perto do julgamento final. O coelho corre, mas Alice, desta vez, não corre atrás. Ela avança porque precisa, não porque ele manda. O chamado da autoridade a aguarda. Antes do julgamento, Alice se depara novamente com o chapeleiro, a lebre e o tempo que se recusa a andar. O chá interminável é a metáfora do absurdo da vida sob regras que não fazem sentido. Autoridades impõem normas, mas será que o tempo realmente obedece a alguém? O chapeleiro, louco e sábio ao mesmo tempo, a prepara para o que virá. Ele mostra que, diante do poder, a lógica será distorcida, a razão será manipulada, e o verdadeiro julgamento não é contra os outros, mas contra si mesma. Alice chega diante de um tribunal caótico comandado pela Rainha de Copas. Guardas com cabeças de cartas a cercam. A sala está cheia de absurdos, testemunhas sem sentido, provas inventadas, acusações vazias. Mas essa é a essência da autoridade arbitrária: acusar sem motivo, julgar sem verdade, condenar sem justiça. A rainha grita e o rei, pequeno e submisso, apenas repete suas palavras. Aqui, Alice descobre que o poder não precisa de lógica para se sustentar, apenas de medo. A Rainha de Copas é mais do que um personagem. Ela é o retrato do poder que governa pela intimidação. Sua frase favorita ecoa como um trovão: "Cortem-lhe a cabeça!" Não importa quem seja, nem qual o motivo. Ela encarna todas as formas de tirania que a humanidade já enfrentou. Líderes que governam pela violência, chefes que dominam pelo medo, sistemas que esmagam a liberdade em nome da ordem. Alice, diante dela, representa cada um de nós quando nos vemos frente a frente com o abuso da autoridade. No centro do tribunal, o valete de copas é acusado de roubar tortas. Um crime banal, risível, mas que aqui se torna um espetáculo. A acusação não precisa de provas, porque o poder não se sustenta pela verdade. Alice percebe a encenação. Testemunhas mentem, o coelho é usado como mensageiro submisso, e todos parecem temer a ira da rainha mais do que desejam a justiça. O julgamento não é sobre o valete, é sobre o medo, é sobre mostrar a todos quem manda. E quantas vezes em nossa sociedade julgamentos são apenas isso, um teatro para reafirmar o poder? À medida que o julgamento avança, Alice começa a mudar. Algo cresce dentro dela, um sentimento de coragem que não existia no início de sua jornada. Ela não está mais encolhida, tentando se adaptar ao absurdo. Ela cresce, literalmente e simbolicamente. O crescimento de Alice é a revelação de que, diante da tirania, o medo diminui e a consciência desperta. Cada experiência no País das Maravilhas a preparou para este momento. O tribunal não é o lugar onde ela será julgada, é o lugar onde ela vai se revelar. E então a voz da rainha ecoa: "Cortem-lhe a cabeça!" Alice se levanta, mais alta, mais forte, mais imponente. Ela olha nos olhos da rainha e não se curva. Pela primeira vez, ela desafia a autoridade. Não com violência, mas com a simples recusa de ter medo. A rainha, que parecia gigantesca e terrível, de repente parece pequena, frágil, ridícula. Porque o poder da tirania só existe enquanto acreditamos nele. Quando o medo acaba,
a autoridade despótica perde a sua força. E é isso que Alice nos ensina. A coragem é a arma mais poderosa contra o abuso do poder. No auge do confronto, tudo desmorona. O tribunal, as cartas, a rainha. O mundo se dissolve em caos. E Alice acorda. Está novamente à beira do rio, ao lado da irmã. O sonho acaba, mas as lições permanecem. O País das Maravilhas não foi apenas uma fantasia. Foi um espelho da vida, um reflexo de sua própria mente. E o confronto com a rainha foi a batalha que todos enfrentamos. A luta contra as forças que querem nos calar, nos limitar, nos reduzir ao medo. E assim termina a jornada de Alice. Do tédio ao despertar, da queda ao confronto, do medo à coragem. O País das Maravilhas não é apenas um lugar fantástico. Ele vive dentro de cada um de nós. Sempre que enfrentamos a tirania da rotina, a pressão do tempo, o absurdo da lógica ou o peso da autoridade, estamos revivendo a jornada de Alice. Aqui, no Contos do Fidélis, buscamos mais do que narrar histórias. Buscamos despertar consciências. Se esta reflexão tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu apoio e continue conosco nessa viagem por mundos de fantasia, filosofia e mistério.